Muito bem, que a doce paz de Jesus seja sobre nós. Uma palavra de reflexão para nós. Estamos aqui em nossa sede da Assembleia de Deus Missão os Povos em Uberlândia. Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nós erramos gravemente, seriamente, quando nós não conhecemos a palavra, não conhecemos as Escrituras e quando nós desprezamos ou ignoramos o grande e eterno poder de Deus. Então, Jesus aponta dois grandes erros que os homens podem cometer, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quanto mais nós conhecemos, menos nós erramos. Quanto mais nós estudamos, examinamos, oramos, menos nós vamos errar. Quanto mais dependermos do poder de Deus, mais seremos agraciados pelo poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, esses dois erros podem ser cometidos tanto pelos ímpios, como até por nós, os cristãos. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, nesse versículo 22, erra por não conhecer a palavra de Deus, erra por não conhecer a verdade de Deus. A falta de conhecimento das Escrituras mergulha as pessoas na ignorância espiritual, no abismo espiritual, num declínio espiritual terrível por não conhecer. É por isso que não é fácil ler a palavra de Deus. É por isso que você lê jornal, lê livro, lê revistinha, lê Veja, tudo normal. Mas quando você pega a Bíblia Sagrada para ler, dá sono, dá canseira, dá fadiga e você é forçado a parar. Se você não travar uma guerra, uma batalha muito grande, você acaba deixando a Bíblia e não lendo. Porque quanto mais lermos, quanto mais estudarmos, quanto mais dedicarmos, menos nós vamos errar. Menos vamos errar. Então a Bíblia diz em 2 Crônicas 15:3, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei, e mergulhou em um tempo de escassez de tudo, de bênção, da voz de Deus, da direção de Deus, dos milagres de Deus, porque se afastaram de Deus. Coisa mais gloriosa para o ser humano é ouvir a voz de Deus, é ser guiado, é ser dirigido, direcionado, orientado por Deus. E a coisa mais triste que tem nessa terra é uma pessoa que não sabe de onde veio, para onde vai, não sabe, está cego, não lê a Bíblia, não vive a Bíblia, está enganado. Então a Bíblia diz aqui para nós que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Imagina o fracasso, imagina as trevas que Israel mergulhou nesse tempo. Porque a palavra de Deus é luz para iluminar nossos caminhos, é lâmpada para clarear. A palavra de Deus é vida, ela transforma, ela muda, ela nos converte, ela nos confronta, ela nos consola, ela nos cura, ela nos adverte, ela abre a ferida, ela fecha a ferida.
A palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é o próprio Deus, a palavra de Deus é glória, a palavra de Deus é bússola, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus mata a fome da alma, mata a sede da alma, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela produz resultados, a palavra de Deus, ela povoa o céu, ela sustenta tudo, Deus sustenta tudo pela sua palavra, tão importante que ela é. Então, leia a Bíblia, volte a examinar as Escrituras, tire tempo para você meditar na palavra de Deus, porque ela é vida. Salmo 73, versículo 11, os ímpios cometem esse grande erro dizendo, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Porém, a própria palavra de Deus responde a esse tipo de ímpio, dizendo, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O Salmo 32, versículo 9, diz isso, coloca-se freio na boca dos cavalos, da mula, do jumento, e eles obedecem. E às vezes o ser humano é tão sem conhecimento, tão despreparado, que é preciso colocar um cabresto na sua boca, como de cavalo. Que fazem, que coisa triste. Tudo isso por falta do conhecimento de Deus. Provérbios 29, 18, a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Quando a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, a Bíblia está dizendo da palavra. Essa profecia é a palavra rema, é a palavra logos, é a palavra escrita e é a palavra revelada pelo dom. Não havendo profecias, o povo se corrompe. Então, meu irmão, que haja o conhecimento de Deus na sua casa, porque o diabo está desesperado para tirar a Bíblia das escolas, para tirar a Bíblia das câmaras federais, estaduais, dos vereadores. Por que o diabo está nessa luta ferrenha para tirar a Bíblia Sagrada dos ambientes? Porque a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos transformará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, bendito seja o nome glorioso do Senhor. Bendito seja Deus. Oséias 6,6 diz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então volte para a Bíblia, volte a ler a palavra, volte a dedicar na palavra, volte a comer a palavra, e depois você vai, por onde passar, ministrar aquilo que está no seu coração, que é a palavra. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Malaquias 2,7, a Bíblia diz, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, membro, servo de Deus, abre a boca e pregue a palavra, anuncie a palavra. Essa palavra, ela é transformadora de vidas, ela é libertadora de vidas, ela preenche o vazio da alma do ser humano. Nada é mais poderoso do que a palavra de Deus, nada é mais poderoso do que a palavra de Deus. João 5,39, Jesus diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Oh, bendito seja o nome do Senhor.
Meu irmão, examine as Escrituras, examine a palavra de Deus, examine o conhecimento da verdade da palavra, porque você vai abençoar tanto a você como as pessoas que te ouvirão. Você tirará pessoas do inferno. Meu irmão, minha irmã, gaste tempo com a Bíblia, estude a Bíblia, coma a Bíblia. Louvado seja Deus. Esse barulho que vocês estão ouvindo é tudo silêncio, estava tudo silêncio. É só começar a gravar e pregar e começa o martelo bater, a máquina liga, o outro grita, o outro berra, mas nós vamos pregar assim mesmo. O diabo está repreendido em nome de Jesus. Segundo erro, não conhecendo o poder de Deus. Não podemos duvidar do poder de Deus. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Nada, ou seja, tudo é possível para Deus. A falta do conhecimento do poder de Deus leva as pessoas a duvidarem dos milagres. A Bíblia é um livro de milagres, do Gênesis ao Apocalipse. As Escrituras enfatizam o poder de Deus em ação do começo por toda a eternidade, porque Ele nunca vai parar de produzir e fazer milagres. Nunca vai parar. Então a Bíblia diz que, infelizmente, alguns homens ainda se recusam a crer no poder do Evangelho, no poder da palavra. No Salmo 62, versículo 11, a Bíblia diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Bendito seja o Senhor. O poder pertence a Deus, e Ele faz o que Ele bem entender com seu grande poder. Abacuque 2,14, a Bíblia diz: haverá um dia em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, esse tempo já está a caminho, em que o conhecimento da verdade, da palavra, do Evangelho, será esparramado por todos os rincões da terra. Abacuque 2,14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Bendito seja Deus, que nós continuemos a pregar a palavra, o Evangelho, para que a terra se encha da glória do Senhor. Romanos 1,16, pois não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, não podemos parar de pregar o Evangelho. É loucura para o mundo Deus salvar os homens pela loucura da pregação, mas a Bíblia diz que o Evangelho é poder transformador, é poder libertador, e aprove Deus decidir, escolher, salvar os homens pela loucura da pregação do Evangelho. O Evangelho é lindo, é glorioso, é poderoso, é transformador. 1 Coríntios 1,18, Paulo diz: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus que transforma. Estávamos na rota das trevas, do abismo, mas fomos transportados para a luz do reino, para o reino eterno, para o reino da luz do Senhor Jesus Cristo. Das trevas para a sua maravilhosa luz, diz a Bíblia. 1 Coríntios 1,24, Paulo ainda afirma com autoridade: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O Evangelho é a mais simples, pura, poderosa e gloriosa verdade de Deus que transforma os homens. Aceite a Jesus e Ele mudará a sua história. Nós podemos corrigir esses dois grandes erros em nossas vidas, examinando as Escrituras diariamente, na lei do Senhor de dia e de noite. Então, meu irmão, gaste tempo com a palavra de Deus. Deus abençoe sua semana.